Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje, na verdade eu mudei. Se chama a oração evangélica, a força para a guerra, parte 1. A oração evangélica, eu acrescentei aí, vocês vão entender o porquê. Meus irmãos, estamos expondo a carta aos Efésios. Estamos chegando ao final da carta aos Efésios. A carta aos Efésios tem quantos capítulos? Só para a gente ter uma ideia. 6 capítulos. 3 bem teológicos, que são os 3 primeiros. E os 3 últimos são Paulo pegando aquela teologia robusta, colocando em prática. Não é isso que nós temos visto. E estamos chegando então aí no capítulo 6, versículo de 18 a 20. Na verdade a gente vai ficar só em um versículo, porque eu fui tomado de beleza. E não é de costume fazer isso, mas vamos ficar só no 18. A exposição é de um versículo. E ele é maravilhoso. Vamos ficar em pé. Eu vou ler todo o contexto, que esse é o contexto menor, que está dentro do capítulo, que é o seu contexto maior, que está dentro do seu contexto maior ainda, que é o livro inteiro. Vamos ler então 18, 19 e 20. Vamos lá? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério evangélico, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Podeis assentar, meus irmãos. Deus, nós te louvamos, Senhor, e eu peço para que eu não venha me tornar uma barreira, mas que a sua voz possa chegar nos corações desses amados aqui, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na data de 17 de janeiro de 1929, você sabe o que foi criado? Você sabe o que foi criado? Uma figura pop, uma figura da cultura pop. E essa figura se chama Popeye. Popeye. A história do Popeye é uma história simples. Ela contava o quê? Um marinheiro que buscava proteger sua namorada. E aí, para proteger a sua namorada do vilão que se chamava Brutus, o que ele precisava fazer? Ele comia espinafre, não é verdade? O espinafre dava força para o Popeye, ele conseguia energia para vencer as dificuldades ali que o vilão trazia. Com o espinafre ele podia todas as coisas. E meus irmãos, é o que Paulo está falando agora para nós. Paulo está dizendo, precisamos da energia certa para lutar as batalhas que vêm pela frente. Do que nós tratamos domingo passado? Sobre a armadura de Deus, cheia de peças. E nós precisamos, além dessas peças, o escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito. Agora ele nos apresenta a energia para vencermos essas batalhas. E veja, tudo vai estar ligado aí no versículo 10. Antes de Paulo apresentar a armadura, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, sede fortalecido no Senhor, vista a armadura, e na força do seu poder, vida de oração. Então, meus irmãos, em resumo, para vencermos qualquer desafio, nós precisamos de orações evangélicas. Orações evangélicas. E esse é o nosso primeiro ponto. E como vocês viram, eu fui tomado e fiquei, não consegui sair. Como estamos esmiuçando a carta aos Efésios,
eu achei prudente ficarmos só no versículo 18, que diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, quando eu falo sobre orações evangélicas, eu não estou utilizando o termo evangélico como gospel. Ele é evangélico, porque hoje em dia é assim, ele é evangélico, é tipo gospel, ele é movimento gospel, é um movimento um movimento um tanto pentecostal, um movimento da cultura gospel. Não é disso que eu estou falando. Quando eu utilizo a palavra evangélica, é no sentido de evangelho. Então, quando eu falo precisamos de orações evangélicas, é no sentido de que precisamos de orações que nasçam do evangelho. Precisamos das orações que Cristo orou. É nesse sentido, quando eu falo que precisamos orar, e essas orações, elas precisam ser orações evangélicas. Meus irmãos, orar não é fácil. Quem acha que é fácil, atire a primeira pedra. E eu fico aqui esperando. Porque orar, meu irmão, não é fácil. Orar vai exigir todo o seu ser. Tudo de você. Orar vai exigir toda a sua capacidade mental. Orar vai exigir todas as suas emoções. Orar vai exigir tudo de você. Entenda, orar não é uma tarefa insignificante. Orar não é como a gente vê aí, né? Orar é para as senhoras do coque. Elas são as irmãs das orações. Algumas pessoas entendem assim, que oração é para as senhoras. Paulo está dizendo que a oração é a energia que precisamos. Não são coisas para as senhoras. Se você é um guerreiro da oração, mas a sua oração ela não é nem evangélica, então são vãs as suas orações. Por isso que temos que saber até orar. Nós não podemos negligenciar uma oração evangélica. Nós não podemos negligenciar. Meus irmãos, e por mais que seja difícil orar, nós temos que ensinar a criança desde bebê a orar. Ela precisa entender que é difícil e que ela vai ter que aprender a orar. E vou falar de novo, a oração vai exigir tudo de você. Tudo. Toda a sua natureza humana, vai exigir toda a sua emoção, toda a sua área moral, tudo que você conhece da Bíblia, tudo. Assim como, assim eu não coloquei, mas se você for comigo, em Hebreus 5, 7, vai estar escrito dessa forma lá. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causas de sua reverente submissão. Jesus orava com alta voz e com lágrimas. Para você orar com lágrima, vai exigir as suas emoções. Vai exigir a sua voz, a sua atenção, a sua súplica. Você vai ter que se derramar. Perceba que as orações de Cristo exigiam tudo, todo o ser dele, toda a sua força. Meus irmãos, David Brainerd, um grande missionário, genro de Jonathan Edwards, ele faz o seguinte registro: Deus me permitiu agonizar em oração até que eu estivesse molhado de suor, embora estivesse na sombra em um local fresco. Meus irmãos, orar é isso. Você vai ter que gastar suas energias vitais, parar, entender, ter compreensão de quem está diante de você na hora da oração. Você vai precisar ter essa compreensão, meus irmãos. E perceba, este missionário, ele tinha essa compreensão que era a mesma de Cristo. Veja, agora em Lucas, olha o que ele está dizendo. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação.
Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se, então começou a orar. Prestem atenção, olha a oração. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Meus irmãos, Brainerd entendeu a ideia que Cristo quer passar aqui. Essa é a oração que nasce do coração do Evangelho. Oração intensa, com suor, com sangue. Oração que quer ver a presença de Deus. A oração que tem ideia de que Deus está ali. É uma oração que clama a presença de Deus. Ter isso em mente, meus irmãos, faz com que você sempre tenha Deus em perspectiva o tempo todo. Orar dessa forma fará com que você tenha Deus em perspectiva o tempo todo. Cristo está nos mostrando que oração é a energia para lutarmos as batalhas corretas. Jesus estava para oferecer a sua vida e não era algo qualquer. E para isso ele orou. E de que forma? Intensamente. A pergunta é: as nossas vidas são marcadas por orações intensas? Será que a gente tem orado intensamente por essa igreja? Por conversões? Existem momentos sim da comunhão, existe sim um momento da alegria, do estudo, mas existe um momento de orar intensamente, com suor e choro. Nós temos gastado este tempo, e eu volto à pergunta: qual é o tempo que nós devemos orar de forma evangélica? Voltemos para o versículo. Vamos lá? Orações evangélicas são feitas diante de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, orando em todo tempo. Como devemos orar? Em todo tempo. Então oração não é da irmãzinha do coque. Oração não é para apenas a reunião de oração da igreja presbiteriana que acontece de segunda a sexta às 7 horas. Você foi transformado, você foi salvo, você é uma nova criatura, então você tem que orar. Você precisa dessa energia. Você precisa ser uma pessoa de oração. Você precisa orar e orar o tempo todo. Isso quer dizer que você tem que estar em constante comunhão com Deus. Você só vai orar o tempo todo, meus queridos, se você tiver a plena comunhão com Deus. A plena comunhão com Deus. Porque é difícil. Só vai suavizar se você tiver uma plena comunhão com Deus. Há uma música da Fernanda Brum, ela é antiga. Até um pastor uma vez chamou a atenção da igreja, quando a igreja cantou, que diz: quero ver a tua glória neste lugar. Vocês já ouviram, né? Quero ver a tua força e o teu poder. De uma certa forma, realmente, ela nos traz uma perspectiva temporária de Deus. Porque aquele que foi salvo, transformado, está diante de Deus e da sua glória e do seu poder todos os dias, todas as horas, o tempo todo. E é o que Paulo está dizendo. Você, para ver a glória, para ver a Deus, você precisa estar em comunhão, em oração, diante de Deus o tempo todo. Orações evangélicas, que nasce do Evangelho, necessita de uma vida em comunhão com Deus. Com Deus. Essa é a perspectiva que nós precisamos ter. José Manuel da Conceição. Alguém já ouviu falar deste nome? José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor brasileiro
E ele era ex-padre. E por sinal presbiteriano. Então, o primeiro pastor brasileiro e ex-padre, ele tinha um comportamento interessante, porque ele era itinerário. É itinerário que fala? Itinerante. Então, ele era itinerante. O ministério dele era esse, itinerante. Por que itinerante? Ele ia de fazenda em fazenda, vendia a sua mão de obra para pregar o evangelho. E era de graça. Eu trabalho de graça para você me ouvir. Era assim que ele trabalhava. Só que nessa caminhada que ele fazia, muitas vezes ele era atacado por grandes cachorros, grandes cães. Uma vez, ele foi atacado de tal maneira por uma quantidade imensa de cachorro, que assim que ele chegou na cidade, se arrastando, o pessoal falou: nossa, é o pastor José Manuel da Conceição. Olha o estado que ele está. E ele foi socorrido, levado para o hospital, e todo mundo ficava lá dentro do quartinho. E ele lá, ele fala: meus irmãos, me deixem um segundo com meu Deus agora. E ele faleceu. A perspectiva que ele tinha era essa, que ele estava com Deus, ele precisava de ter Deus, ele sabia que estava morrendo, ele sabia que precisava ter aqueles segundos de oração. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, ter essa perspectiva de ter uma comunhão plena com Deus. Isso nos leva a entender, meus irmãos, a natureza das orações evangélicas. As orações evangélicas, elas são específicas. Veja aí o verso 18. Com toda oração e súplica. Que súplica? A súplica por todos os santos. E no 19 ele vai dizer, por mim também. Mas há o quê? Há um objetivo. Lembrem-se, qual é o contexto destes versículos? É um contexto de guerra. É um contexto de guerra. Estamos com a armadura de Deus e há uma comunhão entre soldado e o seu general. E há uma comunhão. Isso quer dizer que não devemos apenas olhar para nós, como alguns cristãos fazem. Se estamos fazendo súplica e súplica por santos, nós temos que ter uma lista de oração. A sua oração, ela tem que ser um objetivo. Quando Paulo diz súplicas, ele está dizendo mais ou menos assim, ele está dizendo que roga bênçãos específicas. Isso significa que a pessoa que ora deve estar ciente das condições ou da condição ao seu redor. Você sabe o que está acontecendo no mundo? É seu dever orar por isso. Você sabe o que está acontecendo no Brasil? É seu dever orar por isso. Você sabe o que está acontecendo na cidade? É o seu dever orar por isso. Você sabe o que está acontecendo na igreja? É seu dever orar por isso. Você sabe o que está acontecendo na vida dos irmãos? É seu dever orar por isso, porque orações evangélicas, ela tem objetivo, ela tem um alvo, elas são específicas. E olha, meus irmãos, elas precisam ser feitas de que maneira? No Espírito. Novamente traz a ideia da comunhão com Deus. Você só vai conseguir orar em prol do outro se você estiver no Espírito Santo. No Espírito Santo. Então, a natureza da nossa oração, ela tem objetivo, ela é espiritual e ela é em prol dos outros. Meus irmãos, a oração evangélica, ela também é perseverante. Veja aí, estamos chegando ao final. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda
perseverança. Paulo vai falar a mesma coisa lá em Colossenses. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Hoje em dia, o que nós queremos? Hoje em dia, nós queremos orar hoje e ter a bênção amanhã. Quem não quer isso? Não é verdade? Vivemos... muitas vezes instantâneo, né? Instantâneo. Deus pode fazer isso? Pode, porque Ele é Deus. Mas, na maioria das vezes, a gente vê a palavra perseverança. Nós estamos estudando na reunião dos homens, o livro de Neemias. Lá diz que ele orou por 6 meses antes de agir, para que o rei fosse favorável a ele. 6 meses em silêncio, em oração. Porque oração é coisa de homem e de mulher. Oração. Perseverança, meus irmãos. Perseverança. Então, se você tem um objetivo, persevere em oração. Persevere em oração. Tem um livro de oração. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu faço a mesma oração todos os dias. O nome disso é perseverança. É a mesma oração, é o mesmo objetivo, não é isso que você quer? A oração, então, ela nos ensina a termos disciplina. Disciplina. Eu sou muito agitado. Ore. Eu sou muito ansioso. Ore. É nela que você vai encontrar força para tirar toda a sua ansiedade, toda a sua depressão. Tudo é na oração, meu irmão. Ela é uma energia, assim, inexplicável. Gastar tempo na oração, perseverando diariamente. Lutero, antes de fazer qualquer das suas coisas, ele orava 2 horas por dia. Quando ele via que o dia ia ser complicado, ele orava 4. Susana Wesley, todos os dias, orava 2 vezes. Nós vemos aí Daniel orando 3 vezes ao dia. Vemos aí na história homens e mulheres de oração. E por que nós não oramos? É uma vergonha para a nossa igreja, que se diz reformada, não seguir com aquilo que os reformadores fizeram, que eram homens de oração. Lutero dizia que o cristão é um barquinho cujo remo é a oração e o outro é a palavra de Deus. Sem um, você só vai ficar rodando num lugar só. Você precisa da oração e da palavra de Deus. Juntos, meus irmãos. Juntos. Então não corra atrás de orações espontâneas. Não corram atrás de orações imediatas. Tenha perseverança, peça paciência e ore. Eu quero trazer para vocês, talvez, uma história de uma mãe. Ela era uma cristã piedosa exemplar. Naquela época, ela não podia escolher seu marido e lhe deram um homem bruto, pagão e raivoso. E ela, com esse homem, teve 3 filhos. E essa mulher gastava dias, horas de orações piedosas. Ela orou, até ver o seu marido se converter. E ele se converteu. E continuou orando fervorosamente em prol do seu filho mais velho. E seu filho mais velho, uma hora chega, que é Agostinho, diz para ela, sua mãe Mônica, continue a orar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Continue perseverando na sua oração. Continue. E essa mulher, por Agostinho, orou 33 anos. 33 anos. E no dia que Mônica estava no leito da morte, ela chega para Agostinho e diz a seguinte frase: uma única coisa me fazia desejar viver, ver-te como cristão antes de morrer.
Esse é o seu objetivo? Ou você, como nós falamos lá na reunião dos homens, é carregado, é a vida que te leva, você não tem cheiro, você não tem objetivo, você não tem metas, você não sabe nem mais pelo que orar, a vida te joga para um lado, joga por outro, não tem doutrina, não sabe como se chegar até Deus, você está a frangalhos. Vamos aprender, meus irmãos, com essas pessoas, a nos tornarmos cristãos firmes. Firmes. Se essa mulher orou 33 anos, acho que você pode orar 33 anos. Ela não era diferente de você. Isso sequer é inspirado. Isso é história. Você pode orar 33 anos. Você precisa perseverar, meus irmãos. Você conhece o pedido inusitado de Moisés? Eu quero que vocês entendam o poder da oração. Estamos chegando ao final. Você conhece o pedido inusitado de Moisés? Moisés, ele de repente faz um pedido assim: Deus, peço-te que me mostres a tua glória. Ele não faz esse pedido? Assim, Deus, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus, olha, você não poderá ver minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. Essa foi uma oração que Moisés fez. A pergunta é: existem orações que ficarão sem resposta? Por isso que eu vou te pedir novamente, persevere. Moisés fez essa oração no céu, em terra, persevere, dure o quanto for, porque, meus irmãos, Mateus 17, de 1 a 3 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte. Olha que interessante, a um monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mas quem é que estava lá? Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés. Milhares de anos depois, a oração de Moisés foi respondida. Moisés viu o rosto de Deus em Cristo Jesus. Perseverem, meus irmãos. Isso é uma ferramenta espiritual que vocês não têm ideia o que é a oração. O que é a oração, meus irmãos? Moisés na terra foi visto, ele foi trazido para que ele pudesse ver a Deus. Não existe uma oração evangélica sem resposta. Nem que você seja trazido aqui para que ela seja respondida, meus irmãos. Então persevere. E por último, o 2 ali não parou, né? A oração evangélica é a oração de Cristo. A oração evangélica é a oração de Cristo. Sim, nós, no início do culto, nós lemos o quê? Que é a oração de Cristo. Jesus orava para quê? Para nos ensinar. Jesus orava para dizer como devemos orar. E João 17, meus irmãos, é a janela que Deus nos deu para olharmos um pouquinho para o coração da Trindade. A relação do Pai, do Filho, do Espírito, está tudo ali. Você quer conhecer um pouco? Ouça a oração de Jesus ali. E ali, meus irmãos, nós entendemos que Jesus ora até hoje. Por isso que nós não temos uma intercessora, porque Jesus é o nosso intercessor. Amém. Veja aqui o que Paulo está dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pai,
quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Meus irmãos, essa oração, ela ainda ecoa até hoje, porque Jesus, ele é aquele que intercede por nós. Ele é o que intercede por nós. Veja, Hebreus 7,5, pois vive para sempre para interceder por nós. Meus irmãos, Jesus hoje está intercedendo por nós, por aqueles que virão a crer. Jesus hoje ora ao lado de Deus Pai. Jesus hoje pede, meus irmãos, assim como Paulo faz súplica por todos os santos. Da onde ele aprendeu isso? Olha o que Jesus pede: Pai, aqueles que o Senhor me deu, Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste. E perceba, Jesus vai ensinar: pois todo o que pede, recebe. O que é a morte de um cristão? Ele pede e ele recebe. A morte de um cristão é o pai dando a noiva para o filho. Você quer ver o poder de uma oração hoje? Olha a morte de um cristão. A morte de um cristão é um presente do pai para o filho. A morte de um cristão é Deus respondendo uma oração, meus irmãos. Deus responde, e de forma poderosíssima. Ah, será que Deus responde ainda? Veja a oração de Cristo. Ele vive intercedendo, ele vive pedindo, e Deus vive entregando a Cristo o seu pedido. Você quer suas orações respondidas? Peça. Mas peça, porque Cristo, ele faz o pedido segundo a promessa que lhe foi dado. É uma oração evangélica. É uma oração evangélica. Ele pede segundo a promessa que acontece desde Gênesis. Há um povo que será meu. É esse povo que eu quero. Deus me dê. Faça essas orações. Faça orações bíblicas. Peça a Deus. Peça a Deus. Essa oração, meus irmãos, ela vem se cumprindo. E olhe, todas as vezes que você for a um funeral, e esse funeral foi de um cristão, é Deus agindo. Não é uma pessoa que morreu. É uma resposta de oração que foi atendida. E ela foi feita por Cristo Jesus. Meus irmãos, o famoso hinista inglês William Cowper escreveu uma vez em seu hino: Satanás treme quando vê o mais fraco santo de joelhos. Meus irmãos, Satanás tremia quando via Cristo de joelhos orando em terra. Agora Cristo está sentado à destra de Deus no trono. E Satanás treme, meus irmãos, quando vê os seus santos de joelho em oração. Sabe por quê? Porque a nossa oração ela é feita em Cristo. Aquilo que nós oramos em Cristo é a voz de Cristo do seu trono. É por isso que Satanás treme. É por isso que o céu se estremece, porque Cristo enviou o seu Espírito para que a nossa oração seja feita dizendo: Abba, Pai. A oração evangélica é a voz de Cristo na terra. A oração evangélica é a voz de Cristo na terra. Então, a oração evangélica é a oração de Cristo, meus irmãos. É a oração de Cristo. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar, meus irmãos. Então, vocês sabem que oração hoje, a oração ela precisa ser bíblica, ela precisa ser feita diante de Deus, ela precisa ser específica, você precisa ser perseverante na oração. E a oração, ela tem que ser a voz
de Cristo na terra. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos comigo. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. E pedimos, Pai, nos transforme em seres que ora. Nos transforma, Senhor, em um ser que ora a Ti. Nós precisamos, Pai. Somos horríveis. É difícil, vimos isso, mas é possível e nós vimos isso também. Precisamos da perseverança, Pai, para vencermos essas batalhas, essas lutas. Nos ajude, Senhor. Nos dê objetivos, nos dê força, nos dê o clamor, nos dê vontade. Essa igreja já abre fazendo uma academia de oração de segunda a sexta às 7 horas da manhã. E isso tem que perpetuar, sair daqui e dar continuidade na vida dos irmãos. Que essa igreja possa ter duas marcas. É uma igreja extremamente bíblica, Senhor, e é uma igreja extremamente que ama a oração. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Aquele que está, Senhor, em falta contigo, perdoa, Senhor. Aquele que não tem orado. Aquele que acha que oração é coisa para as senhoras do coque ou coisas do tipo. Que ele possa ter a convicção correta e verdadeira da oração do Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. É o que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé para louvar a Deus novamente, a Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que participaram do nosso culto. Deus abençoe.